e à nossa frente Jesus, aquele que nos ampara sempre, aquele que nos orienta, que nos conduz, que sempre nos acolhe. Nesse momento, pedimos também, Jesus, não só por todos nós, mas em especial para Maria Dulce, que está com algum problema, alguma dificuldade maior, e que ela seja acolhida, que ela compreenda, que ela sinta estímulos para seguir da melhor forma. O Pai está sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, e que você também, Maria Dulce, seja acolhida e será acolhida sim. O Pai não se esquece de nenhum dos seus filhos. E o perdão. Hoje falaremos do perdão. Ainda é difícil, mas temos que ir treinando. O perdão está aí para aproximar as pessoas. O mundo trabalha para separar. E nós temos que trabalhar para unir as pessoas. Na situação em que o mundo se encontra hoje, é necessário que nos preocupemos muito, muito com isso, para que as pessoas se unam cada vez mais nesse propósito tão lindo que Jesus nos deixa: amar o próximo como a si mesmo. Então, que cada um de nós busque esse entendimento, busque compreender e praticar, para que a vida se torne melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos de novo, né? Maria Aparecida Barbosa, tem mais gente, Maria Gelsi, já virou aí, eu não vi, tá? Mas depois a gente fala. Hoje nós vamos falar sobre 70 vezes 7 vezes, que não é 490, tá? Não é 490 não. Então nós precisamos entender o que vem a ser esse 70 vezes 7 vezes. Então vamos analisar nós, aqui dentro, né? Como tem sido a nossa vida com relação àquele relacionamento mais complicado, né? Com outras pessoas. Nem tudo é tranquilo, sereno. Às vezes tem um relacionamento mais violento com outras pessoas. Então, como nós temos lidado com as ofensas que recebemos em qualquer ambiente? E as ofensas que nós cometemos. Olha, se essas ofensas acontecem sempre em um determinado ambiente, é bom analisar como tem sido o nosso procedimento naquele local. Alguma coisa está errada. E talvez nós, né? Se é um ambiente de trabalho, tem ocorrido muita competição, muitas intrigas, intolerância. Vamos ver, né? Ambiente familiar. Será que nós temos compreendido as pessoas com as quais convivemos? Às vezes é difícil, né? Às vezes o comportamento é tão diferente, complica um pouquinho. Elas são as pessoas certas, contudo, né? Enviadas pelo Pai para o nosso aprendizado. E se essas ofensas, discórdias, têm ocorrido em todos os locais, será que algo de errado não está principalmente em nós? Deve ser, né? É possível que seja assim. Lembramos de uma historinha que um sábio, juntamente com seu aprendiz, na sua cidade onde ele morava, recebe uma pessoa que está vindo de fora. E essa pessoa vem e pergunta ao sábio: sábio, eu estou vindo para morar agora nessa cidade e eu queria saber como que ela é, as pessoas. Como que é onde você estava? Lá as pessoas se compreendiam, se abraçavam. Aqui é igual, disse o sábio. E aí vem outra pessoa: olha, eu queria saber como que as pessoas são aqui. Bom, mas de onde o senhor vem? Como que as pessoas eram? Lá era tudo complicado. As pessoas não se suportavam, se agrediam. Aqui é a mesma coisa. E a pessoa foi embora. O aprendiz do sábio perguntou:
Ah, mas uma hora o senhor diz uma coisa e depois diz outra. Fala, não, é que cada um traz dentro de si o ambiente que ela fabrica. Então, se nós fabricamos discórdia, violência, insultos, onde a gente for, a gente vai espalhar discórdia, insultos, violência. Se nós distribuímos harmonia, vamos levar harmonia para onde formos, né? Então, com relação a essas situações, não vamos nos melindrar tanto, não vamos exigir tanto dos outros, vamos procurar exigir mais de nós mesmos, óbvio, dentro das possibilidades que cada um tem. Vamos colocar o ensinamento de Jesus no nosso coração, em todas as ocasiões. Então, antes de nos melindrarmos, é como se a gente procurasse conversar com ele, né? E vamos pedir a sugestão. O que é que ele faria diante daquela situação na qual eu me encontro? Então, vamos ser felizes fazendo os outros felizes. Essa é a receita de felicidade que Jesus deixou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer a ele tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? E que começasse pelo perdão. Porque eu erro muito. Gostaria de contar com o perdão dele. Então vamos pensar. A misericórdia, né, o perdão, é o complemento da mansuetude, ou seja, próprio dos mansos, dos pacíficos, né? Aqueles que não querem contenda, não querem confusão. Agora, infeliz daquele que diz, já deve ter ouvido alguém falar, eu não perdoo, não quero saber. É triste isso, né? Porque a pessoa continua tomando veneno e querendo que o outro morra. Complicado. Sabemos que existem duas maneiras de se perdoar. Uma, grande, nobre, que traz a outra pessoa para perto de você. A outra não, irritante, humilhante, orgulhosa. Ah, não te perdoo não. Olha, te perdoo então, mas suma da minha frente. Não perdoa, né? Então, para dar oportunidade ao perdão grande, nobre, aquele perdão mesmo, é preciso nos corrigirmos entre nós e aquele com o qual nós temos essa grande dificuldade. E depois, esquecer a falta cometida, o equívoco cometido, né? Então, isso é próprio de uma alma mais elevada. E o que é esquecer? A gente não consegue, às vezes, esquecer o que aconteceu. Está aqui dentro, né? No passado, quando existia só máquina de escrever, a gente errava, e era comum errar. O que a gente fazia? Tinha que escrever em cima, mas o erro estava lá embaixo, né? No papel. Eu tinha que escrever o correto em cima. Existia uma espécie de um esmalte de unha que a gente passava, era um branquinho, que a gente chamava. Branquinho para esconder o erro e escrever o certo em cima. Aqui dentro não tem branquinho. Então não existe o branquinho de mente, né? Então o que é esquecer? Esquecer é não ficar relembrando, valorizando, novamente espalhando aquilo que aconteceu. Põe uma pedra em cima. Lembra ainda? Lembra, mas esquece, não valoriza isso, né? E aí a grande pergunta: quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7 vezes, disse Jesus, né? Mas essa orientação que foi passada por Jesus para Pedro teve um motivo, uma história toda, e que é muito interessante a gente conhecer, né? E no meio da leitura que eu vou fazer, eu vou também fazer alguns comentários em alguns tópicos, tá? Dar uma interrompida na leitura e fazer, tá? Então vamos lá. As primeiras peregrinações de Jesus e dos discípulos que estavam ao seu lado, em torno do Mar da Galileia, haviam alcançado triunfos maravilhosos, né? Eram doentes atribulados que agradeciam, o alívio buscado ansiosamente, os trabalhadores humildes que se enchiam de santas esperanças, santas consolações diante das promessas divinas da Boa Nova. E aí nós vemos que a grande maioria eram pessoas humildes. Por isso que Jesus começou a distribuição do seu evangelho na Galileia,
Galiléia é a parte ao norte de Israel. É o local mais pobre, mais humilde. Então, as pessoas que estavam ali, que acompanharam Jesus, normalmente eram aquelas mais sofridas. E aí ele diz: aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar reação dos judeus rigoristas, aqueles que seguiam a lei de Moisés de uma forma firme, né? E que eles viam em Jesus um perigoso revolucionário. E Jesus enfrentou isso tudo até o último dia, né? O amor que o profeta nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Jesus pregando o amor. E a lei judaica, dura, rígida, existia até penas de morte previstas, né? Amor, óbvio que tinha, mas não da forma como Jesus ensinou. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam uma alegria imensa entre eles, proveniente daquelas esperanças naquele novo reino que eles ouviram falar. Os mais egoístas pretendiam ver em Jesus um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes Antipas, que era o rei. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum e que era preciso evitar. Olha o que se pensava em Jesus, né? E natural que fosse assim, natural. Jesus era diferente de tudo, diferente de todos. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré, logo no comecinho da distribuição do Evangelho, ele vai até Nazaré, que também é na região da Galileia. Na região da Galileia tinha Cafarnaum, tem Nazaré, Caná, várias cidades que conhecemos que ficam nessa região. Então essa viagem redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte, de Jesus, observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Por que Nazaré? As pessoas deveriam guardar Jesus de uma maneira mais próxima. Jesus nasceu em Belém, mas também só nasceu em Belém. Ele viveu em Nazaré. E agora ele estava, no começo da distribuição do Evangelho, indo para Nazaré. As pessoas, os amigos antigos, as pessoas com as quais ele convivia, estavam lá em Nazaré. E aí a história conta que não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam naquela cidade minúscula, Nazaré. Foram antes de Jesus. Jesus ia para Nazaré, mas correram antes, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias. Fake news já tinha naquela época, né? Falsas notícias, e desmoralizá-lo, alimentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos, né? Então iam à frente de Jesus para Nazaré, preparando uma cilada contra ele. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação, né, que criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos. Foi praticamente a primeira vez que ele sofreu agressões mais violentas por parte dos judeus. Mas, mesmo assim, aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. Então, vamos lembrar que nessa ida a Nazaré, Jesus vai até a sinagoga. Ele sempre estava lá na sinagoga, né? Morou lá o tempo todo. Ele entra na sinagoga, as pessoas convidam Jesus a fazer a leitura do texto. Ele sobe a Bimá. Bimá é uma mesinha onde se colocava a Torá, os ensinamentos. Ele sobe lá e começa a ler um texto do profeta Isaías. E nesse texto falava da vinda do Messias. E Jesus falando isso, olha, do Messias, tal, e o Messias sou eu. E ali começou já a coisa a ferver, né? Porque muitos disseram que está registrado no Evangelho, Messias é ele. Mas esse não é o filho de José, o carpinteiro, de Maria, irmão de Tiago,
Judas, outro Judas, José. Opa, quem é esse cara? O que ele está falando? Então, no entanto, o mesmo Jesus entendeu, né? Ficou lá tranquilo. Mas o mesmo não aconteceu com os discípulos. Os discípulos não tinham o entendimento que Jesus tem, né? Então, Felipe e Pedro chegaram a questionar, porque virou confusão, seriamente, com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Eles queriam mostrar o que Jesus fazia e virou balbúrdia. As gargalhadas irônicas, isso deixou os dois chateados. As apreciações menos dignas lhes acendiam o ânimo, propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor Jesus um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Começaram a imaginar tudo. Tamanhas foram as discussões lá em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade de discípulos. Nessa confusão, tem lá um morro, a gente passa bem pertinho desse morro, que a tradição diz que aquele povo queria jogar Jesus daquele morro abaixo. Olha a violência que a situação, a complicação que ela ficou. Pedro e André, os dois irmãos, advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se contra a análise dos companheiros. Vocês estão falando isso, erraram aqui. Levi, um dos 12, protestava, expressando, naquela confusão, o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, de Jesus, em confronto com os velhos textos. Debate público, no meio de todo aquele tumulto? Mas não daria. Não digo que sairia tiro, porque não tinha na época. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Jesus não se abalava, né? Não obstante a determinação de Jesus, vamos embora, não obstante isso, e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando, todos eles, que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Começou uma discussão, então, interna do grupo. Se estranhavam o comportamento de Jesus. Daí alguns dias, obedecendo às circunstâncias daquela situação, Pedro e Felipe procuram avistar-se com o Senhor e buscando esclarecimentos. E aí Pedro diz assim: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e nós reagimos prontamente. Felipe diz: observávamos que por você mesmo, Jesus, nunca seria colocado uma contradita. Como é que fica? E ele achou que estava fazendo muito. Ele estaria, entre aspas, quase que censurando Jesus, né? Então, Jesus, é por isso que nós revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Então eles não tinham aquela compreensão que Jesus tinha. Eles iam partir para uma reação violenta. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo. Ele não estava nem aí, né? Enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra. E Jesus diz: Olha, pessoal, acaso poderei escolher uvas nos espinheiros? Não. Uva você pega no pé próprio, na parreira, o espinheiro em outra árvore. Então, quer fruta? É lá. Quer se machucar com os espinhos? É lá. Existem pessoas que são frutas e pessoas que são espinhos. De modo algum,
falava o mestre, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores, né? No calor da discussão eles não iam aceitar. Contudo, continuava Jesus, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Até nesses momentos Jesus não parava de trabalhar, ensinava. Nesse particular, disse, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, Nazaré, tornando-a proveitosa sem desenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então Jesus sempre ensinando, né? Trabalhando. E continuava ele. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Como ficar, né, em grandes discussões no meio daquela confusão, daquele tumulto todo? Daria certo? Ao termo de todas elas, se fizéssemos isso, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Querer falar no meio da confusão não dá certo. E ele falava, só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Tem que partir daqui. Aí eu posso dizer. Senão, porque de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Se não está no coração, a gente só faz barulho. Tem que estar no coração. Aí você pode mostrar para as pessoas, elas se fixarem em você, mas falar por falar é barulho. Já viram em campanha política, sobretudo em campanha política, fala-se qualquer coisa, com ênfase, mas para mim muita coisa ali é barulho, né? E aí Felipe diz, mestre, e Felipe magoado, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações em Nazaré falava mal de você. Quer dizer, os seus conterrâneos já não mais o aceitavam, né? E aí, olha que Jesus diz, Felipe, mas não seria vaidade, e Jesus falando, hein, exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Ele interroga dessa maneira, né? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Dificilmente vão falar bem de nós. Um acha que é preto, o outro acha que é branco, eu estou explicando que é cinza, já tem discórdia. Então, na atualidade, as pessoas querem, normalmente, ser aceitas por todos. Não admite aquele que, não, eu não concordo com você. Agradar Jesus, agradar a todos é marchar pelo caminho reto, o caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Profetas, né? O profeta foi bem acolhido pelo seu povo. Está aí, Jesus não foi bem acolhido pelo seu povo lá em Nazaré. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Ele traz uma mensagem nova, fica difícil. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável. Então, a ideia justa, fazer uma determinada coisa que seja justa, tudo bem, é respeitável. Mas antes desse trabalho justo, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Exemplo,
socorrer alguém, dirigir alguém um pão, né? Entregar a alguém um livro, é uma coisa boa? É. Mas aquele que faz sem aqui dentro estar convencido, né, que isso é realmente bom, ele fez um bom ato, salvou alguém, né, matou a fome de alguém, maravilhoso, fez uma caridade, entre aspas. Mas a verdadeira caridade é aquela quando o coração tocado sente a dor do outro e o socorre, sente o outro perdido e leva a ele a mensagem, a palavra, o abraço. Aí sim, né? E aí Pedro diz: mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Todos os discípulos estavam assim, né? De forma enérgica, justa. Em toda circunstância, falou Jesus, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Então, querer levantar a voz num ambiente onde tudo está tumultuado, você vai perder tempo. É barulho, é só barulho. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Felipe pergunta: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros do grupo, né, se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Olha a confusão. A confusão estava em Nazaré e veio junto com os discípulos, né? Uns me acusaram de brigão e desordeiro, falava Filipe. Outros, de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Poxa, Jesus, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Nós estamos numa confusão aqui, Jesus. Então o grupo estava estremecido, né? É o que vemos na atualidade. Mesmo o grupo buscando o mesmo objetivo, muitas vezes é estremecido porque um quer uma coisa mais à direita, outro quer uma coisa mais à esquerda, outro mais acima, outro mais abaixo, estremece o grupo e tinham o mesmo ideal. Então aí está levando em conta a vontade pessoal de cada um, né? Então as divisões internas acontecem por N motivos. Então, diante disso que Felipe falou, o mestre diz assim: olha, essas perguntas, cada discípulo deve fazer a si mesmo. Isso que você falou, cada discípulo pergunta a si mesmo. Mas com respeito ao grupo, à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar se você, Felipe, já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito. O reino de Deus na sua plenitude, né? E Felipe diz: é verdade que não, Jesus. Bom, então, dentro dessa realidade, falou Jesus, podes observar que, se o nosso colégio, o nosso grupo, fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Seria o próprio Filipe, né? Ou seja, você não edificou. E os outros? Os outros ainda não. A terra é local dos imperfeitos, todos nós, né? E a gente vê que Jesus nunca condenava. Ele não condenou Filipe, não. Ele chamava a pessoa a se olhar internamente. Não estou dizendo que você é imperfeito, mas olha, você já conseguiu construir o reino? Se ele dissesse, consegui, Jesus, com outras perguntas, o chamaria a pensar, a analisar e ver que faltava muito, né? Mas ele não acusava. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar, enquanto Jesus continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, porque no meio da confusão a gente vai fazer tudo, menos desenvolver aquilo que a gente precisa fazer, o trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração.
Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, falava Jesus, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Ele é insuportável para mim, talvez eu seja insuportável para outro. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Então, nesse ponto, Pedro deixa eu perguntar aqui. Mas, para perdoar, Jesus, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Eu vou perdoar, mas é preciso que ele se arrependa. O nosso perdão provavelmente vai ajudá-lo a se arrepender. Agora, querer que ele se arrependa e depois chegar a tudo suave, olha, me perdoe. Não, eu já te perdoei, está tudo em ordem. Eu também me arrependi. Não. Se eu me antecipo com o meu pedido de perdão, eu estou auxiliando o outro a fazer análise e se arrepender. E que fazer, continuava Pedro, na hipótese do malfeitor assumir a atitude de lobos sob a pele de ovelhas, né? Se ficarmos discutindo a sinceridade ou não do outro, será que ele está lá, é sincero, não é sincero? A contenda nunca vai terminar, né? Nós não temos como avaliar. Aquela pessoa que está arrependida, de fato se arrependeu? É sincero esse arrependimento? Não sei, né? E aí Jesus diz: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Olha aqui, né? Perdoei, mas tem que ficar vigilante, né? Mas vigilância não é desconfiança. Vou ficar de olho porque estou desconfiado que ele vai fazer de novo. Não, ficar vigilante. Se acontecer alguma coisa, talvez eu possa até me antecipar, falar com ele e ele desfazer um comportamento equivocado que estaria prestes a ter, né? Como continuava Jesus, como o amor também não prescinde da verdade. O amor é amor. Não, sim, mas a verdade tem que estar junto com o amor. A paz, falava o mestre, é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Paz, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Paz, buscar sempre a paz. Se não houver o perdão, nunca haverá paz, né? Continuará sempre o tumulto. E aí ele continua: se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, né? Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Não, vou fazer uma checagem geral. Não, ofendeu de novo. Esquece o mal e trabalha pelo bem, falou o mestre. E aí ele fala que quando ensinou que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, ele buscou salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. E agora, vamos ver que nas velhas escrituras, procurar na Bíblia, no livro de Amós e no livro de Jó, não recordo o capítulo agora, falavam que o perdão de Deus, lá atrás, é bem longe, ia até o terceiro erro. A partir do quarto, acabou. Então, Deus perdoava até 3 vezes. Está nesses 2 livros. E os judeus entenderam como sendo isso. Tem que considerar que isso vem de, milênios aí para trás, né? Então, eles entendiam que para o homem a concessão do perdão também deveria ser no máximo 3 vezes. Era o entendimento que tinham, não é crítica não, mas era o entendimento que tinham. As coisas iam ficar claras ao longo do tempo. Então, quando Jesus falou isso de perdoar, não questionar se é sincero ou não o perdão, o arrependimento do outro, é por isso que Pedro
na sua célebre pergunta, fala assim: Senhor, quantas vezes, da cabeça dele, 3 vezes, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que hei de lhe perdoar? E aí Pedro foi até generoso. Será até 7 vezes? Mas a tradição falava 3. Jesus respondeu-lhe calmamente: Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Era uma expressão que significava perdoar sempre. Não é 490. A partir do 491, roda a baiana. Não. Perdoar sempre, né? E daí por diante, o mestre, em todo o seu trabalho, aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens. Perdoem-se, né? Sejam felizes, perdoando. Acusado de feiticeiro, servo de Satanás, conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sempre teve boa vontade, nunca apontou o dedo, nunca falou mal, ao contrário, sempre chamou para si os que eram mais necessitados, inclusive do ponto de vista espiritual, né? Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. O espírito tem que viver na harmonia da vida, ou seja, em paz, né? Não carregando ódio, né? Violento, mas não. Foram essas as últimas palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, que lição, né? E a questão do perdão, para nós, parece difícil ainda, né? Mas vou perdoar? Tem gente que diz, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ela, mas não quero papo. Não tenho nada contra fulano, nada contra ciclano, mas passo longe dele. Não tem nada contra? Ou tem tudo contra? Não está bem explicado, né? Então, se esforce, faça ao irmão um pouquinho o que o mestre fez com você. Vamos pensar. Motivos para nos perdoar. Quantos Jesus teria? Milhares. Quantos motivos ele teria? Quantos deslizes nós cometemos? Quantos motivos ele teria? E o mais interessante, Jesus não nos perdoa. Deus também não nos perdoa. Porque o perdão está localizado naquelas pessoas que ainda se magoam, que ficam chateadas. Ele me falou isso, tá? Nossa, eu estou aqui, tá perdoado, né? Mas Jesus se ofende? Ele sabe da nossa pequenez, ele sabe das falhas que cometemos, ele sabe do quanto ainda temos que crescer. E ele vai dizer assim, fulano, lembra que você fez aqui? Não vai. Não é dele isso. Ele já passou isso, sei lá quanto tempo. E Deus menos ainda. Deus que nos criou, nos conhece por dentro em tudo, sabe das nossas dificuldades, né, dos problemas. Eles querem nos ensinar, né? Quando dizem, isso é um entendimento meu, Jesus veio para nos salvar. Salvar, eu acho que o termo não estaria muito apropriado. Jesus veio para nos instruir, para que nós nos recuperemos. Não preciso ser salvo,
preciso ser orientado e fazer o melhor. Não estou condenado. Eu sou aquele que está num determinado degrau de evolução, deixou muita coisa para baixo, ainda não consegui sair dessa situação atual, está me faltando um entendimento maior, eu preciso me instruir para subir um degrauzinho a mais. Isso não é salvar, isso é evoluir, isso é crescer. Então Jesus vem para nos orientar, né? Então, antes de pedir ao teu irmão que se modifique, nós temos que nos modificar, nós mesmos, né? E aí sim, quando tivermos o entendimento, o amor, a compreensão, a serenidade, e estivermos com ele, passando isso, vamos lembrar de Francisco. É dando que se recebe, tá? Dou o perdão, ótimo, se ele voltar. E se o outro não aceitar o perdão? Eu vou até ele, meu amigo, 1000 desculpas, eu errei, não devia ter feito isso, meu coração está dilacerado, vim aqui para te pedir perdão, não quero saber, pode ir embora. Mas, meu amigo, é sincero isso que eu estou te falando, não quero saber, vai embora. Quando você sair, vamos lembrar aquilo que Jesus falou. Se uma casa não te acolhe, ou se um irmão não te acolhe, naquilo de bom que você está levando, ao sair, sacuda a sandália, tire o pó e segue a caminhada. Ou seja, tira o pó, não leve ressentimentos, não aumente a dificuldade. Você pediu perdão de forma sincera? Para você, está resolvido. Seria ótimo se ele também tivesse entendido. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar sobre os 70 vezes 7 vezes. Tá bom? Então vamos fechando os olhos, fazendo a nossa prece, a nossa irmã Maria Dulce, né? Fazendo a prece, pensando nela, nas necessidades que ela tem nesse momento e pedindo a Jesus que nos acolha, porque necessitados somos todos nós, em especial essa irmã, mas que Jesus nos oriente sempre e nos orienta, e que nós possamos ir absorvendo a cada momento esses ensinamentos que farão com que a gente vá subindo esses degrauzinhos e que as nossas atitudes sejam, a cada instante, a cada dia, a cada encarnação, não importa, melhores e menos agressões. Pensemos nisso. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. Alceia, Paulo, tudo bem? Registécnico. Opa, não sei quem é, acho que é a primeira vez, né? Um grande abraço, obrigado, viu, meu amigo? Vamos ver quem mais está aqui. Nessileide, é isso. Vanessa, tá aí. Maria Leone, tudo bem? Maria Leone, Michel, Landinha, Solange Santos, a grandona Auristélia, tudo bem, Auristélia? Luci Cruz, tanta gente aí. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia, pela paciência e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Obrigado, viu? Bom final de semana.